Boa tarde, seja muito bem-vindo. Conferência de imprensa agora de José Mourinho, a decisão do jogo entre o Benfica e o Ajax, marcado para esta terça-feira na Liga dos Campeões, jogo decisivo para as contas do Benfica na Champions. Acho que as duas equipas estão exatamente na mesma situação. Não me preocupei em perceber o calendário que o Ajax terá depois deste jogo, porque depois já não tenho grande interesse nisso, mas este jogo é fundamental para as duas equipas. Obviamente que se calhar 9 pontos eventualmente poderiam ser suficientes, portanto uma equipa que perca amanhã o jogo ainda eventualmente terá matematicamente a esperança de se poder qualificar com 3 vitórias nos últimos 3 jogos, mas olhando para a nossa situação de um modo muito objetivo, os próximos 3 jogos não são propriamente jogos muito fáceis. Eu considero que amanhã é um jogo fundamental para nós ganharmos o jogo amanhã. As questões. Aqui. Olá, Mr. João Pedro Alca da TVI da CNN. Queria perguntar em relação àquela mensagem que teve no último jogo, se era para espicaçar os jogadores de certa forma e se isso já só serviu algum efeito. E em relação àquilo que é um bocadinho a sua história, por exemplo, frente ao Ajax, o Mister ganhou todos os jogos que fez contra a equipa 7-7. O que eu queria perguntar é se esse legado, essa dimensão internacional que o Mister sempre teve, como é que a traz agora para uma realidade um bocadinho diferente dessa altura, em que ganhou uma Liga Europa ao Ajax, em que estava a jogar meias finais de Champions e finais. Como é que traz essa experiência, essa realidade dessa altura para agora, num momento um bocadinho oposto e diferente, e uma realidade completamente diferente também? Olha, a minha história e as estatísticas, sejam elas positivas ou negativas, eu considero sempre que não tem influência absolutamente nenhuma. Eu nem sabia que tinham sido 7. Lembravam que joguei a Europa League com o Manchester. Lembrava-me que joguei aqui com o Real Madrid, não tinha a mínima noção que tinham sido 7 os jogos que eu tinha feito contra o Ajax. Não joga nada, amanhã não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fico-me no potencial do Ajax, que honestamente, olhando para os jogadores individualmente, tal como nós, não são equipa para 0 pontos depois de 4 jogos. Tento analisar a equipa que eles são, tento analisar aquilo que de bom não têm feito nos últimos jogos, mas aquilo que de bom podem fazer em qualquer momento, porque jogadores bons em qualquer momento podem fazer, e é nisso que eu me fixo relativamente à minha mensagem depois do jogo com o Atlético. Tenho aqui um jogador à minha esquerda que pode perfeitamente confirmar que tudo aquilo que eu disse na imprensa disse aos jogadores. Portanto, não vejo nenhum filme nisso, mas compreendo que vocês têm que debater, senão como é que vocês conseguem ter comentadores 23 horas e meia por dia em todos os canais televisivos? Têm que debater as coisas, mas a realidade é que para mim, para os jogadores, a coisa acabou ali. Foi uma mensagem que eu quis passar e que já está. Se você me perguntar se os últimos treinos foram bons, eu digo que sim. O de hoje foi muito bom, o de ontem também, mas tem sido assim desde que eu cheguei. Honestamente, eu relativamente aos jogadores e relativamente à maneira como eles treinam, não tenho absolutamente nada a dizer negativo, todo o contrário. Portanto, aquilo que eu espero é que amanhã a equipa dê o seu máximo, que os jogadores estejam no máximo da sua concentração e da sua motivação. Acho que é uma questão de ganhar para poder ter esperança de nos qualificarmos, e mais importante do que essa motivação, não conheço nenhuma outra. A bola. Boa tarde, Mister. Olá. Francisco Miranda para a bola. Ainda em relação a essa mensagem que teve depois do jogo com o Atlético, da Taça de Portugal. Vocês são teimosos, hein? Disse que para alguns jogadores não lhe irem bater à porta a perguntar porque não jogam, e eu perguntava-lhe agora diretamente se um desses jogadores é o Ivanovic e algumas razões, se tem alguma razão pelas quais ele ainda não pegou destaque na equipa. Sabes, quando vocês martelam sempre
na mesma coisa. Obviamente que não me agrada, mas é uma coisa que eu entendo. Quando vocês mentem, é uma coisa que me chateia profundamente. Se há jogador que trabalha muito, se há jogador que dá tudo, seja nos treinos, seja nos jogos, inclusive contra o Belenenses, posso perfeitamente dizer que a sua substituição não teve nada a ver com uma questão de atitude, é o Ivanovic. É um rapaz extraordinário que trabalha tanto, que as coisas não estão a sair obviamente bem, mas que é um rapaz extraordinário e intocável sob o ponto de vista do profissionalismo. Uma coisa é comentar, outra coisa é inventar, e quando se inventa relativamente a jogadores que são por mim queridos, custa-me e não gosto. CMTV. Boa tarde, José Mourinho, Gustavo Lourenço para a CMTV. Já falamos muito das suas declarações no final do último jogo, mas queria pegar nisso novamente. Again? Recentemente, Oh, Deus do céu. Recentemente criticou os jogadores várias vezes pelos jogos menos conseguidos. Não tem receio que isso possa virar o balneário contra si? E pelas mesmas razões pergunto-lhe se sente que os jogadores do Benfica estão à altura do treinador. O teu pai foi sempre simpático para ti durante o teu crescimento enquanto jovem, até te transformares num adulto responsável. O teu pai foi sempre simpático para ti. Há fases, exatamente, há fases. É exatamente isso. Alguma questão sobre o próximo jogo e não sobre o jogo anterior? Não. Boa tarde, ou já boa noite, José Mourinho. Boa noite. Nuno Mato, Santarém. Queria falar de Manu Silva, jogador que regressa à convocatória 10 meses depois da lesão grave que teve. Perguntar-lhe como é que olha para este regresso do jogador, qual é o espaço que ele pode ter neste Benfica. Obrigado. Primeiro que tudo, prazer em rever-te, que já há uns anos que não te via. O Manu não tem 90 minutos. Obviamente que não começa o jogo, e mesmo os minutos que possa ter e que nos possa ajudar tem alguns condicionamentos. Se ele está convocado, não vem para fazer turismo, não vem para estar sentado no banco só para fazer número e bater palmas, vem porque pode jogar. Portanto, se nós tivermos necessidade que o Manu jogue, o Manu jogará. Agora, neste momento, ainda apresenta algumas limitações, não só relativamente à minutagem, mas também relativamente à intensidade do jogo, às mudanças de ritmo, à acumulação de momentos de intensidade alta. Aí ainda tem alguns problemas, mas pode jogar. A recuperação da lesão é total, está a trabalhar bem. É um jogador do qual nós precisamos, obviamente, para termos mais equilíbrio no plantel. E pronto, e é bem-vindo, e como eu dizia anteriormente, se está cá é porque nos pode ajudar. Últimas duas questões em português para o Mister Record. Mister, boa noite. Rita Pedroso, Jornal Record. No último jogo deixou muitos elogios ao Rodrigo Rego. Queria perguntar-lhe se ele que jogou ala esquerdo no Atlético, queria perguntar-lhe como é que pensa equacioná-lo numa linha de 4, e já agora, se depois da experiência no Restelo, se equaciona continuar com o sistema de 3 centrais ou se pensa voltar à linha de 4 defesas. Rodrigo não pode jogar como lateral numa linha A4. Nunca o fez, não são as suas características. Quando os jogadores vêm de baixo para cima, para a primeira equipa, tem que haver um transfer nos comportamentos que eles adquiriram. Nunca foi lateral, e neste momento obviamente não está em condições de o ser. No futuro, eventualmente, sim, porque os jogadores, quando trabalham bem taticamente, vão crescendo. Mas neste momento é um ala, tanto pela direita como pela esquerda, no sistema de 4 defesas, no sistema de 3 defesas é um ala esquerdo, que é isso que ele tem feito ultimamente com o Veríssimo na equipa B, e bem. Jogou bem, sob o ponto de vista físico também tem essa capacidade de poder jogar a alto nível, e pode jogar
e pode jogar amanhã. O sistema amanhã não o quero, obviamente, dizer. O meu colega Graham seguramente que gostaria de ter a certeza daquilo que nós vamos fazer. E estou convencido que o António Silva está congelado porque está um frio dos diabos lá fora. 0-0. A última. Em português, depois 2-3 para... Olá, Mister, boa noite. Miguel Freitas 00. Gostava de continuar no último jogo, mas para falar precisamente também do Rodrigo Rego, mas para falar também do Obrador, porque no último jogo apostou no Dedic no lado direito, no defesa direito, e o Rodrigo Rego no lado esquerdo, um jogador habituado a pisar terrenos mais ofensivos, digamos assim. Tendo em conta isto, gostava de perguntar em que ponto de evolução é que está o Rafael Obrador, porque está na comitiva, recentemente jogou por Espanha, mas desde o início da temporada só fez 2 jogos pelo Benfica. Gostava de perguntar em que ponto de evolução é que ele está e o que é que tem faltado, ou o que é que falta para ser uma opção mais regular nas suas escolhas. Jogou pela Espanha um jogo, salvo erro, contra o Liechtenstein, e não jogou no jogo seguinte, que era o jogo mais importante e mais difícil. O Rego ficou comigo, tivemos 2 semanas a trabalhar. O Obrador foi embora depois do jogo com o Casa Pia e só voltou 2 dias antes do jogo. Obviamente que é uma vantagem para quem fica, que é uma vantagem para quem está a trabalhar cada dia, principalmente para esta rapaziada jovem. Eu preciso de os ver, preciso de os ter, preciso de perceber aquilo que me podem dar e não dar. O Rafa é lateral a 4, tem que crescer sob o ponto de vista defensivo, porque ainda tem algumas lacunas. Como nós começámos o jogo no Atlético com 3 defesas e com alas ofensivos, o Rego está muito mais rotinado nisso. Vinha de 4 ou 5 jogos seguidos com o Veríssimo na equipa B a fazer essa função, e também lhe quis dar a oportunidade, porque se tu não dás oportunidades aos jogadores mais jovens, nunca sabes o que é que eles podem fazer ou não fazer. É sempre uma dúvida a maneira como eles reagem perante novos cenários, seja ao nível da qualidade, seja ao nível da intensidade do jogo, mas tu tens que os meter. Se não os metes, não sabes. E eu achei que foi uma oportunidade boa para meter o Rodrigo e para tentar perceber se ele tinha condições para continuar connosco. Questions in English now for Coach José Mourinho. José Mourinho a responder à imprensa portuguesa e agora vai responder aos jornalistas estrangeiros. A falar com o jornalista holandês sobre Rotterdam. Turco, aliás, o jornalista turco. I knew that you were going to come with that one. It's not true. Sabia que vinhas com essa pergunta. As últimas 3 vezes joguei na Holanda. Perdi contra o Feyenoord. I lost against AZ. Yeah. And? Is AZ. Yeah. And we drew against Twente. E o empate com o Twente. Fala Mourinho do percurso nos últimos jogos na Holanda. Yes, of course. So, possibly win. No? Uma vitória amanhã, possivelmente. Sim ou não? Yes or no? They have good players. O Ajax tem bons jogadores. They have a coach that Tem um treinador que os conhece bem. Before. He's not just Já os conhece de antes. Um treinador que não chegou agora. Estive a ler as palavras dele na conferência de imprensa. Items and principles where he wants the team to identificou aspectos onde a equipa pode melhorar. Tem bons jogadores e não estou fixado na forma como estão a jogar. Se olhares para os nossos resultados na Liga dos Campeões, pensam o mesmo. Acho que eles não pensam dessa forma. Eles sabem que vai ser um jogo difícil. Outra questão agora, dada a insistência deste jornalista turco. Bem-vindo de volta à Holanda, disse este jornalista holandês. O maior desafio é a responsabilidade de ganhar. Uma coisa é quereres ganhar,
Outra é teres de ganhar. Is a different thing. É diferente. For me personally, is the same. Mas para mim é o mesmo, Because I always say to myself, porque digo sempre que tenho de ganhar. ask him if he feels the same way. Perguntem a Pavlidis, que está ao lado. You have to be balanced. We know Tens de that ser equilibrado. We have to win. We Sabemos que know temos de that, ganhar. To reach, Para alcançar the 9 points, maybe 10, 9 I think pontos, 9, talvez 10 that pontos. needs to qualify. Penso We que 9 need serão to win necessários para a tomorrow. We qualificação. have to win tomorrow. Temos de ganhar, But you have to play mas temos de jogar also with your brain, not just com o with your cérebro, heart, not just with não your apenas com o emotions. coração e com And I think that's the as emoções. biggest challenge for us. Esse será o maior desafio para nós. Mr. Mourinho, Christian Wielaert of ESPN Netherlands. Outra pergunta de um jornalista da Holanda. Just explained, but you have a perfect record against Ajax, all 7 European Tem um games. registro perfeito contra o Ajax. Is there a common denominator why you keep beating Ajax? Explicação para continuar a ganhar ao I have Ajax. no idea. The only thing Não faço that I ideia. know is that, as I think you know, I was born in 1963. Como sabem, So nasci em you can imagine 1963. for a kid like I was, not anymore. You can imagine E como miúdo, what Ajax means to me. deve imaginar o que o Ajax significava para mim, For Ajax, for the history, for the teams that they had, for the pela titles história, they pelas won, equipas que tiveram, for the phenomenal players that they have, jogadores generation fenomenais after que tiveram generation. em várias gerações. I love to play against Ajax because Adoro jogar contra o brings me Ajax a little back to a period where Ajax was e recordo no período em que o Ajax that era European, giant that made so um many gigante people, na Europa in love. A part of that, e que me fazia ficar I apaixonado. beat Ajax with Real Madrid. Derrotei o Ajax pelo Real Madrid, Beat Ajax with Man United in the venci o Ajax com o Manchester Europa League United, final final da Liga love Europa that one. 2017. because they spoke too much before the game. They spoke too much after the Falaram game. demasiado antes I do was jogo, very happy with that one. fiquei muito Apart feliz of com essa that, I vitória, don't even remember when I play Ajax. I play Ajax with who? mas já não me lembro com quem mais defrontei o Ajax. 6 times. Oh God. 6 vezes, Cristiano Mourinho, já não se lembrava dos jogos todos. Real Madrid with what? Benzema, Real Madrid. Higuaín, Di Maria, Ozil, Cristiano. That was the Real Madrid. So that's the reason why we won. Foi por isso que ganhámos. Recordou a equipa do Real Madrid, que tinha Di Maria, Cristiano, Ozil e outros jogadores. In English and answers, so we'll do it together for Dutch and Portuguese media, okay? And start with you, please.